A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, Diácono Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo no nosso canal Edmar Vêncio Oficial. Desde já quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você possa estar se inscrevendo no canal, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo notificação de sempre que houver uma nova postagem aqui no nosso canal. E desde já eu quero estar agradecendo a você aí pelo carinho da audiência. Quero estar agradecendo também a você que já é inscrito no canal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês que estão neste momento acompanhando aqui este vídeo. Amém? E esse vídeo, meus amados irmãos, que eu vou gravar é como eu prometi, né? Eu falei que iria falar a respeito de uma profetisa, denominada profetisa do Apocalipse, que profetizou aí a morte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou estar analisando essa profecia, analisando aqui com vocês essa profecia. O que é que de fato tem de verdade nessa profecia, se verdadeiramente tem base bíblica ou não. Porque, irmãos, uma coisa a gente tem que entender. A profecia, ela tem que ter base bíblica. O apóstolo Paulo, ele disse assim, ainda que um anjo descer do céu, trazendo outro evangelho além desse que eu vos tenho ensinado, que seja anátema. Anátema significa evangelho maldito, coisa maldita. Então a mesma coisa também a profecia, irmão. A profecia, se ela não tiver de acordo com a Bíblia, é anátema. É anátema. A profecia, ela tem que verdadeiramente bater com a Bíblia. Peraí, a pessoa está lá falando, mas ultimamente muitas pessoas é assim. A profecia é verdadeira quando a pessoa começa a falar em línguas estranhas e começa a misturar lá umas palavras com as outras e começa aquela coisa toda, falando em línguas estranhas. Começa a dizer que está chorando na presença de Deus, e aí as pessoas impressionam, essa profecia é de Deus. Mas não é assim que analisa uma profecia. A profecia, ela é analisada de acordo com a palavra de Deus. E eu vou estar aqui analisando com vocês, à luz da Bíblia, não é achismo meu, né? Eu vou estar aqui trazendo versículos da Bíblia, mas vamos ouvir aqui o que ela fala. Na verdade, ela tem duas profecias sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive tem uma que ela fala assim, que no mês de setembro ainda desse mês, o diabo estaria vindo para buscar Lula, que Lula é do diabo, que o diabo está vindo para buscar Lula. Então vamos ver aqui, analisar a profecia. Vamos começar aqui, ouvindo ela. O nome dela é Vitória Fernandes. Ela é denominada a profetisa do Apocalipse. Até onde eu sei, o único profeta do Apocalipse que teve de todos os tempos foi João. Mas agora, em pleno século XXI, apareceu aí essa profetisa do Apocalipse, né? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala convosco é a profetisa, cantora e pregadora Vitória Fernandes. Aleluia. E eu estou aqui para entregar algo muito sério da parte do Senhor Jesus Cristo. Contendi por muito tempo com o Senhor. E o Senhor falava comigo e dizia, filha, fala porque tu sabe quem cuida de ti. Alá pra super eu decouve. O Senhor disse, filha, fala porque tu sabe que eu que cuido de você. Então eu vou dizendo, eu não vou temer ao que virá, pelo que eu vou entregar aqui. Aleluia. Não vou temer, porque eu sei e tenho convicção de quem fala ao meu coração. Aleluia. O que eu tenho para falar aqui é uma revelação que eu tive com o ex-presidente Lula. Aleluia. O Senhor me deu uma forte revelação e eu vou estar passando aqui. Eu quero pedir para você compartilhe, para que essa profecia chegue aos quatro cantos da terra. Reino espiritual. Que o povo não sabe ainda. Aleluia. E o que Deus vai fazer com ele.
porque é Deus que vai fazer. O Senhor me mostrou primeiramente, me levou no tempo de Daniel. No tempo de Daniel, quando o rei Nabucodonosor foi tirado do reinado, a Bíblia diz que ele sonhou com uma grande estátua que caía e a primeira coisa que quebrava no seu pescoço. E queria que alguém interpretasse aquele sonho, mas ninguém sabia interpretar o sonho. Nem ele lembrava. Quem soube foi Daniel. Daniel disse que a estátua representaria o fim do reinado dele, que Deus iria tirá-lo. Irmãos, onde é que ela já leva? É porque, é como eu falei, né? A profecia ela tem que ter base bíblica. Você vê aí que ela já começa, né, citando alguns versículos da Bíblia para tentar convencer de que essa profecia é realmente Deus que está falando com ela, tá certo? É porque assim, irmãos, enquanto ela está falando aí, eu tenho que interromper, porque a política do YouTube é essa, não pode deixar aqui ela falando, né, diretamente, porque senão ela pode até mesmo, né, denunciar o canal. E aí, porque eu estou postando aqui um conteúdo que é dela, entendeu? Então, por esse motivo é que a gente tem que verdadeiramente estar pausando aqui, tá certo? Então, a gente tem que estar pausando e também, né? Enquanto ela está falando, a gente também tem que estar aqui comentando também. Essa é uma política do próprio YouTube. Vou estar aqui voltando aqui. Glória. Alá pra Súria. Por conta da vanglória do Daniel. Quando o rei Nabucodonosor foi tirado do reinado, a Bíblia diz que ele sonhou com uma grande estátua que caía e a primeira coisa que quebrava no seu pescoço. E queria que alguém interpretasse aquele sonho, mas ninguém sabia interpretar o sonho. Nem ele lembrava. Quem soube foi Daniel. Daniel disse que a estátua representaria o fim do reinado dele, que Deus iria tirá-lo por conta da vanglória. Alá pra Súria, por conta da vanglória do rei Nabucodonosor, Deus iria tirá-lo. E o Senhor me mostrava isso em revelação. E eu ouvi uma voz dizendo: assim será com Luiz Inácio Lula. Está sendo pesado na balança, viu, Lula? Irmãos, aqui eu já começo a discordar. Primeiro que eu discordo. Lula não está governando nada. Essa profecia aí que ela está falando foi para Nabucodonosor, rei da Babilônia. E naquela época ele estava sendo rei, né? Inclusive ele dominava, né, outras nações, né? Ele tinha um império muito grande, né? E o rei Nabucodonosor se orgulhou tanto do poder dele que Deus chegou a pesar ele na balança e ele, né? A Bíblia fala sobre isso. Só que aqui já não encaixa para Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele não é nada, nem vereador ele é, para começar, né? Então, né? Não sei onde é que ela achou esse negócio aí. Vamos continuar. Está sendo pesado na balança e vai morrer. Se ele mostrava que está... Olha o que é que ela fala aí, ó. E vai morrer, tá vendo aí? Diz que ele vai morrer. Chegando o tempo, ele está sendo pesado. Está sendo pesado na balança e vai morrer. Se ele mostrava que está chegando o tempo, ele está sendo pesado na balança e vai morrer. Ele vai descer à sepultura, assim dizia o Senhor. Aleluia. Deus me tem autoridade para dizer, ele vai descer à sepultura. Porque tocou onde não deveria. Deus já deu oportunidade demais, mas fez o que não agradava aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que os olhos dele são como olhos de chama de fogo que estão contemplando os bons e os maus. Ó, irmãos, na verdade, olha o que ela fala aqui, né? Que Lula vai morrer. Por quê? Porque fez coisa que não deveria. Agora, o que ela está falando aqui que Lula fez coisa que não deveria, é o seguinte, irmãos, aqui ela está se referindo
é sobre aquela questão que Lula falou. Lula, eu não sei se foi bem uma entrevista ou uma palestra, não sei bem, mas até porque eu estou falando isso porque eu não vi na íntegra, né, essa fala de Lula, mas eu vi um trecho da fala de Lula, onde ele diz assim que agora eu concordo com ele em parte, agora eu discordo quando ele generaliza. Ele falou bem assim, ele disse assim, o papel das igrejas, as igrejas é de conscientizar as pessoas com relação ao coronga, porque aqui não pode falar o nome desse trem, né, dessa doença, aí a gente fala coronga, tá certo? Com relação à coronga, com relação aos perigos da coronga, não é ficar fazendo cultos, aglomerando, as pessoas sem máscara. Aí ainda falou bem assim, outros ficam vendendo feijão, dizendo que através do feijão vai curar a Covid-19, ou a coronga, né? A coronga 19. Então, ele falou assim, né? E isso soou muito mal no meio evangélico, porque as pessoas evangélicas entenderam, inclusive até alguns católicos também, entendeu que ele realmente blasfemou contra as igrejas, não só evangélica como católica. Assim foi entendido, né? Então, talvez não foi isso que ele quis falar, generalizar. Agora, de fato, teve muitos, não sei católicos, mas evangélicos, infelizmente, teve muitos pastores mesmo, irresponsáveis mesmo, que deixou a Deus dará, né? As tortas e as direitas, não estava nem aí com Covid, e ainda tinha esse negócio ainda de dizer que o coronga só pega quem não serve a Deus, quem não é fiel e aquela coisa toda, né? E sabe como é que é, né? Quem confia em Deus não pega, né? Eu vi muito isso, né? Muito isso. Deus está contemplando os bons e os maus na terra. E aí o Senhor me dava outra revelação, no mesmo sonho. Eu via já outro cenário do tempo de Daniel, dessa vez com o rei Beltesazar. E ali eu via aquele rei pegando os vasos de Jerusalém, tocando nos vasos, pegando os utensílios da casa do Senhor, levando para a prostituição, levando para beberem vinho e para se alegrarem com os reis. E ali apareceu a mão escrevendo na parede. E o quê? Aleluia! Mais uma vez, o rei Beltesazar foi tirado do poder, morreu. O Senhor dizia, assim será com o Luiz Inácio Lula. Lula vai morrer, viu, irmãos? Eu não consigo entender isso. O que tem a ver? Beltesazar também, Belsazar, na verdade, Belsazar também, ele estava sendo rei. Nessa época aí ele já era um outro rei aí, né? Já depois aí do período de Nabucodonosor, né? Se não me falha a memória, parece que ele é filho, né, do rei Nabucodonosor, se eu não estou enganado, né? Ele assumiu o trono. E eu não sei o que tem a ver com Lula, porque Lula não é nada mais, né? Eu não estou a favor do Lula, gente. Eu estou analisando a profecia. Aqui poderia ser Bolsonaro, podia ser Ciro Gomes, podia ser qualquer um aí. João Amoedo, podia ser qualquer um deles. Eu estaria analisando da mesma forma, entendeu? E não vai demorar muito tempo, não. Subrinai. Isso aqui não é para muito tempo, não. Tocou nos vasos do Senhor. Disse o que não deveria ter dito. Falou demais. Tocou nos vasos do Senhor. Tocou nos vasos do Senhor. Irmãos, Beltesazar, aqui ela tenta, né, fazer a comparação. Por que Beltesazar morreu? Porque ele blasfemou contra Deus, irmão. Beltesazar tinha lá na Babilônia uns utensílios consagrados. Tem Bíblias que falam vasos, né? Consagrados ao templo de Jerusalém, ao templo que foi feito para adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E o rei Nabucodonosor, ele tinha entrado no templo e tinha levado o povo de Israel cativo e um bocado, né, dos utensílios, as coisas preciosas que tinha lá no templo, ele levou, né, levou tudo.
E esses utensílios também ele levou e ficou lá no templo, lá do Deus deles. E aí o que foi que aconteceu? Esse rei, aí o Beltesazar, ele resolveu dar uma festa, e nessa festa ele disse, agora nós vamos beber nos vasos consagrados ao Deus de Israel. Ele blasfemou, irmão. Aqui é por isso que ele morreu. Entendeu? Porque todo ser humano que blasfemar contra Deus, morre mesmo. Um exemplo, Faraó falou, né? Quem é Deus? Quem é o Senhor? Para deixar eu liberar o povo de Israel? Quem é? Quem é o Senhor para me ordenar? Então ele blasfemou. E de fato, Deus pesou a mão sobre ele. Nós vemos ali também o rei Senaqueribe também. Desafiou, afrontou Ezequias e afrontou Deus, dizendo, né, é melhor você se entregar, Ezequias, porque quem é o Deus, o seu Deus para livrar vocês das minhas mãos? Quem é o Deus de vocês? Quer dizer, ele afrontou Deus, por isso também pagou o preço, morreu também. Agora, vamos dizer, porque uma pessoa fala mal de um crente, fala mal de uma igreja, quer dizer que a pessoa vai morrer? Aí nós vamos ver o apóstolo Paulo. Para que um perseguidor mais implacável da igreja do que o apóstolo Paulo? E o que foi que aconteceu com Paulo? Todo mundo já sabe, né? Não precisa nem dizer. Paulo se tornou um apóstolo. Ele teve um encontro com Deus. Deus não matou Paulo, não. Então, a gente pode ver que não é assim como as pessoas pensam. O que é que Jesus fala também? Que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Aqui não está falando que Jesus vai matar só porque falou mal? Quer dizer que o evangelho agora mudou? Minha irmã, o evangelho mudou, profetiza? Não, profetiza. Está errado. E a própria palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e o versículo 30, que fala que Deus, ele não leva em consideração o tempo da ignorância, mas quer que todo homem se arrependa dos seus pecados. É isso. É isso que Deus quer. Um exemplo, Deus não está a fim de matar o ser humano, né? Deus não está a fim de matar o ser humano. Vamos aqui continuar ouvindo. Depois eu vou ler aqui um versículo da Bíblia. E canta Ramanai, e Deus não se agradou, e Deus vai entrar com a providência, vai descer à sepultura para ver quem é Deus. Agora eu só espero que antes de descer se arrependa e se converta de verdade. Olha o que é que ela fala. Ela diz assim: agora eu só espero que ele se arrependa e se converta antes que morra. Agora eu vou ler aqui Ezequiel 18 e o versículo 21 a seguir, para ver o que é que fala sobre isso. Vou ler aqui. Ezequiel 18 e o versículo 21 a seguir, que diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembranças. Não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Ponto de interrogação, aqui Deus lhe perguntando. Diz o Senhor Deus: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva?
E aí agora, Vitória? Me diz o que é que esse versículo está falando. Porque como é que Deus fala com tu que Lula tem que morrer, mas assim, não, mas tá bom. Mas já que se não querer ir para o inferno, tem que se converter. Irmão, não existe isso. Né? Quem era digno de morte era Paulo. Tanto é que Paulo fala que ele era digno de morte, que ele não era digno de herdar salvação. Ele fala sobre isso. Ele fala que dos que foi contemplado pela graça de Deus, ele fala que ele é um dos mais que não merecia. Por quê? Porque ele era um perseguidor da igreja. Tanto é que a Bíblia fala que ele chegou perante ali os mestres da lei daquela época e pediu cartas para onde tivesse um crente adorando a Deus, servindo a Deus, ele chegava lá, fechava tudo, prendia a gente, né? Se fosse possível até matava, né? Saía arrastando pessoas nas praças. Era o Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Ele estava lá, né? Estava lá quando Estevão foi apedrejado. E outra coisa, irmão, só para os irmãos terem uma ideia. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, o que é que a Bíblia fala? A Bíblia diz que Estevão olhou para o céu e disse: eis que vejo o céu aberto e vejo o Filho do Homem assentado junto ao Pai, à direita do Pai, né? E a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia fala que aí foi que apedrejaram mesmo para valer, começaram a apedrejar, né? E aí quando ele estava sucumbindo, ele diz assim: Pai, não impute a ele esses pecados, mas perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, o homem morrendo, veja aí, irmão, o homem morrendo, uma pedra, pô, na cabeça, em todo canto, e aí o cara dizer: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Agora, porque uma pessoa, seja Lula ou quem for, outro que falar, só porque às vezes falou uma coisa com referência à igreja, quer dizer que Deus vai matar aquela pessoa. Eu não sei qual é o evangelho dessas pessoas, né? Porque nós sabemos que o evangelho que nós servimos é o evangelho onde está escrito lá em Timóteo, né? Timóteo no capítulo 2, lá, versículo 2, lá começa falando assim, que nós devemos orar por todos os homens, né? E aí fala assim, né, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Lá fala sobre isso, entendeu? Vai descer a sepultura, viu? Muitas pessoas disseram assim, pessoas que sabiam dessa profecia já, que eu tenho contado: irmão, você vai entregar, irmão, e se acontecer isso? Ei, vocês vieram atrás de mim? Centro, a sua dose diária que ajuda na imunidade, energia e disposição. Vamos pular. Eu não temo não, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu não temo a macumba, não temo a feitiçaria, não temo a maçonaria, porque eu sei quem ele é. Eu não temo não, tá? Eu sei quem cuida de mim, quem zela por mim. Aleluia! Agora, assim como esses dois reinados tiveram fim, o dele também terá fim. Lula não é rei não, abençoada. Olha o que é que ela diz: assim como o reinado desses dois teve fim, o dele também terá fim. Lula não é rei não. Pelo contrário, atualmente aí que a gente se sabe é que ele é apenas aí um pré-candidato à presidência da República. Mas ninguém nem sabe, né? Porque daqui para lá pode ser que ele morra mesmo, né? Até porque hoje em dia assim é a nossa vida, né? Como sempre, né? Hoje a gente está vivo, amanhã pode estar morto, né? O futuro pertence só a Deus. Surinai de couve, a sobrecantarabrai. Está sendo pesado na balança. Está chegando a sua hora. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tocou na igreja. Disse que era por conta da igreja que a pandemia estava na terra. Quem és tu para dizer isso? Quem és tu para pelejar contra o todo? Olha, irmãos, a gente tem que ser justo, né? A gente tem que ser justo, né? Lula não falou que a pandemia
está na terra por conta da igreja. Tanto é que ele falou assim, que muitas mortes poderiam ter sido evitadas, foi isso que ele falou. Que a igreja, que o papel da igreja era conscientizar as pessoas com relação à coronga. E ele ainda disse bem assim, que muitas mortes poderiam ter sido evitadas se assim as igrejas, os líderes da igreja procedessem. Foi isso que Lula falou, tá certo? A gente tem que ser justo, né? E podia ser aqui, eu não tenho, irmão, aqui eu não estou analisando politicagem, entendeu? Aqui eu estou analisando a profecia. Inclusive ela fez umas profecias aí para Bolsonaro também. Disse que Bolsonaro ia morrer, aí depois, quando percebeu que a profecia não ia se cumprir, aí depois ficou dizendo que Deus tinha revogado a morte de Bolsonaro. E eu vou mostrar aqui para você. Vou mostrar aqui. Poderoso é a sua igreja, Arapla, Subrinai, Decouve, Arapla, Plaplachúria. Eu faço como Davi. Quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Tu é incircunciso. E Deus vai aí ter contigo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Não pelejes contra o Todo-Poderoso. Ai daquele que peleja contra o Todo-Poderoso, que peleja contra, aleluia, a igreja do Senhor. Ai daquele que faz o que ele fez. Tocou em gente, tocou em... Ô irmã, a Bíblia fala, ai daquele, o próprio Jesus também diz, né? Diz, é inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E ele diz assim, ai daquele que mexer com um desses meus pequeninos. Seria melhor que se enforcasse numa pedra de moinho e se arremessasse no mar. Mas quando Jesus fala isso aí, é se a pessoa não se converteu, um exemplo. Como nós estamos vivendo no tempo da graça, qualquer uma pessoa que perseguiu um servo de Deus, aí o que acontece? Quando chegar a época da morte dele, que ele morrer, ele vai prestar contas diante de Deus. E o que acontece? É a condenação. Vai ter condenação, entendeu? Aqui Jesus não está especificando uma pessoa. Aqui ele está se referindo à humanidade toda. Qualquer ser humano que não se arrepender, que verdadeiramente tocar naquele que é servo de Deus. Mas isso não significa que a pessoa vai tocar hoje, amanhã morre, ou tem prazo marcado, Deus fica ameaçando. Irmãos, o nosso Deus não é Deus de ameaçar ninguém, não. E outra coisa, você não vê na Bíblia Deus ameaçando o ímpio, não. Você vê na Bíblia Deus ameaçando de morte pessoas que serviam a ele, um exemplo. Porque o rei Acabe foi ameaçado de morte, Deus falou que ele ia morrer. E a casa dele, né, toda a casa dele ia morrer. Mas porque Acabe servia a Deus e depois desviou. A gente vê também ali o sacerdote Eli e também os seus filhos. Deus falou, olha, você não está colocando a sua casa em ordem, os seus filhos estão fazendo o que quer da minha casa, está profanando as ofertas que o povo vem oferecer, né? Está roubando, tomando das gorduras. E o que acontece? Tomando não, na verdade comer, né? Tomando das gorduras para comer, né? É isso que eu ia falar. Está comendo das gorduras, e aí você está passando a mão na cabeça deles, olha, eu vou entrar com juízo, vocês vão morrer. E mesmo assim, Eli ficou de boa. E o que aconteceu? E, enfim, nós vemos muitas sentenças de morte que Deus sentenciou, né? Para as pessoas que não serviam a Ele. Ou seja, para as pessoas que serviam a Ele, melhor dizendo, não para o ímpio. Deus não deseja a morte do ímpio, pelo contrário, Deus quer que o ímpio se arrependa. Agora se o ímpio também desafiar a Deus, aí morre, né? Seja ímpio, seja não ímpio, morre, né? Morre. Agora, se a pessoa só porque está vivendo na impiedade, às vezes fala mal de um hoje, fala mal de outro amanhã, quer dizer que Deus vai ficar ameaçando a pessoa? Não, irmãos, a Bíblia fala, é como nós lemos aqui em Ezequiel, Deus quer que o ímpio se arrependa dos seus pecados. E se converta para que não morra, para que seja salvo. Ungido, tocou nos vasos do Senhor, na caraplassúria, nos vasos da casa do Senhor. Tocou, tá tocado, tocou já, não tem mais volta. Não tem mais volta, vai descer a sepultura. Não tem mais volta. Que evangelho é esse, gente? Peraí.
Então, quer dizer, se esse evangelho aí que a Vitória Fernandes está falando, se fosse na época lá de Paulo, coitado de Paulo, viu? Paulo tava ferrado, uma hora dessa estava ardendo nos quintos dos infernos. E me mostrou o Senhor. Vai deixar a sepultura, não vai demorar por muito tempo, não. Lamanto e me canta, radagachai. Não vai demorar por muito tempo. Está entregue o recado. E outra vez eu vou dizer, não temo não. A nada. Não tenho medo de nada. Porque eu sei... Pois eu temo, Vitória Fernanda, eu temo. Eu temo até o prefeito da nossa cidade. Eu não falo nem presidente, eu temo é o prefeito da nossa cidade. Eu não posso chegar aqui ou em qualquer outro lugar, falar do prefeito, falar e desfalar. Não, eu temo sim. Não tem esse negócio de dizer que eu não temo, não. Temo. Eu posso falar algumas verdades, mas com limite. Agora, falar tudo o que eu penso a respeito de qualquer pessoa, eu temo. Eu temo qualquer pessoa. Seja o prefeito, seja vereador, seja presidente. Olha que eu temo. Então, já que você não teme, mas sempre dizem aí que as mulheres é corajosa, né? Isso aqui é uma brincadeira, irmão. Você tem que brincar, né? Tem que brincar um pouco. Aí fazer que nem o nosso irmão Eric Ribeiro, né? Os outros irmãos aí, né? Kátia, Januário, né? Que sempre, eu acompanho eles também, sempre gostam de brincar, né? Pra quebrar o gelo, né? Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos, Pai amado e querido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aqui, irmãos, vamos aqui ver outra profecia que ela fala que o diabo já tem há 3 semanas que ela profetizou isso, que diz que o diabo vem no mês de setembro buscar Lula. É coisa, viu? Eita, menina, eita que é coisa, viu? Vamos ver aqui. Vou ver aqui. Vou ver aqui se eu encontro aqui, rapaz. Eu tinha... Já saiu aqui, meus irmãos, mas eu vou procurar aqui. Com certeza eu encontro aqui. Vamos aqui ver ela falando aqui sobre isso. Acho que é essa aqui. Vamos ver aqui. Aleluia. Glória aqui. Seja dada a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem está falando convosco é a profetisa Vitória Fernandes. Eu estou aqui para trazer algo muito forte da parte do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui de volta, depois de algum tempo, para fazer... Ela fala que o diabo vai vir para buscar Lula, que Lula já é do diabo. Imagina aí.